Bom dia, bom dia, bom dia com Cristo. Hoje vamos falar um pouco sobre os direitos do apóstolo Paulo. Está lá em 1 Coríntios, e acho interessante essa leitura, que ele diz, os direitos do apóstolo Paulo. Esse Bom Dia com Cristo hoje é dedicado a saber um pouco mais sobre esse apóstolo e sobre a sua passagem. Ele diz o seguinte, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Então, ele fala isso e eu explico por quê. Não temos nós direitos, é o que Paulo pergunta. Então, Paulo pratica o mesmo princípio que ele ensinou anteriormente, sofrer o dano e abrir mão do seu próprio direito em favor do Evangelho. Então, o apóstolo recebia o apoio da igreja para dedicarem 100% do seu tempo ao progresso do ministério e à salvação das pessoas. Isso é espetacular, a gente saber essas coisas, né? Ele diz também aqui, já no versículo 3, que ele diz, não sabeis vós que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam ao altar? E eu vos explico, lá em Coríntios, de contínuo ele diz, desde a instituição dos serviços sagrados no tabernáculo, a classe sacerdotal era sustentada com os recursos dos dízimos e das ofertas dos filhos de Israel. Então, o que ele quer dizer aqui, se ele se dedica à igreja, seu tempo integral, se ele está evangelizando, falando o nome do Senhor, levando o nome do Senhor e ajudando pessoas, então ele não tem que trabalhar, ele vive ali daquilo, aquilo é o seu trabalho, que dali sairá o seu sustento. Tá? Já no versículo 14 ele diz, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quer dizer, vivam do Evangelho. O que se dedica integralmente à pregação do Evangelho deve receber da igreja o apoio necessário para a sua subsistência e da sua família. O ato de servir o altar surgiu no aio e ganhou respaldo no propósito de fazer com que aqueles que trabalham para o progresso do reino de Deus continuem executando o seu trabalho. Isso está lá em Gálatas 6, tá? Vocês podem verificarem lá. O sustento de um servo de Deus fiel e diligente não é um favor, um presente ou uma regalia, mas um direito designado pelo próprio Deus. Quer dizer, se a pessoa vive do Evangelho, vive para a igreja, ele não tem outro trabalho, a igreja tem a obrigação de sustentá-lo, ele e sua família, tá? Já lá no capítulo 9, versículo 23, ele diz o seguinte, isso lá em Coríntios, tá? Eu faço isto por causa do Evangelho para ser também participante dele. Então, é o servo de todos. Para servir ao Senhor, Paulo não se importava com as renúncias que teria de fazer, pelo contrário, ele mantinha continuamente o propósito de alcançar os perdidos por meio do Evangelho, nem que para isso precisasse deixar seus costumes para se ajustar a culturas locais por onde ele passava, mas sem corromper sua fé. Ele aceitava até os costumes dos lugares que ele ia pregar, mas a fé dele jamais seria corrompida. Também temos lá no nosso versículo 24, que ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, quer dizer, se um só dispara na frente, ele ganha aquele troféu, mas nós temos que correr para poder alcançá-lo. Que ele diz lá no versículo 24,
correi de tal maneira que alcanceis. Paulo usa o exemplo de uma corrida para ilustrar a disciplina de um atleta em busca de seu prêmio. Essa analogia era de fácil compreensão a eles, pois, além de haver a tradicional competição dos Jogos Olímpicos, na Grécia havia os Jogos islâmicos, estímicos, em Coríntios. Nesses eventos eram disputados provas como corrida, saltos e lutas, sendo que em cada modalidade havia apenas um vencedor. E por último, no versículo 25 ele diz: todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar para a coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E ele explica: a coroa incorruptível, assim como um esportista se esmera nos treinamentos, na alimentação e na abnegação de tudo que pode ou que possa fazer, impedir para o seu empenho, ou seja, ele recusa o sexo, recusa a companhia e se alimenta bem, essas coisas todas, para poder competir legal. Assim é eles, assim é também os apóstolos, que renunciam tudo pela igreja. Então o dízimo e o sustento é obrigação da igreja, aquele que se dedica o tempo todo para poder levar a palavra do Senhor e ajudar as pessoas. Então, gente, o dízimo é necessário, o dízimo é realmente bíblico, não vamos questionar mais isso, tá? Então, vocês dão a oferta, dízimo, porque precisa sustentar esses que são guerreiros. E aqueles que se dedicam totalmente à igreja, a igreja tem que sustentar ele e sua família, da casa, da comida, das condições, para ele se dedicar inteiramente a salvar almas, salvar pessoas e se dedicar à palavra do Senhor. Tá bom? Beijo no coração. Aqui vai nosso Bom Dia com Cristo hoje, junto com Paulo, o apóstolo. Que Deus abençoe.